Fala guerreiro, fala guerreira. Cafezinho para acordar, não é verdade? Pessoal, eita, sotaque nordestino lindo, né? Tudo bem, pessoal, com vocês? Como é que vocês estão, né? Espero que estejam bem. Olha só, vamos tratar um pouco sobre a Polícia Militar do Alagoas, ou de Alagoas, como queira chamar. Nós estamos aí com alguns projetos, como eu coloquei para vocês na última aula sobre a Polícia Militar de Alagoas. Nós vamos falar um pouco sobre o edital, sobre o conteúdo programático, sobre acesso para o UNB. Desde já, você que queira adquirir o nosso banco de questões, entre em contato com o número que eu vou deixar aqui nos comentários. E aí você entra em contato comigo no valor de R$ 30. Eu irei passar para você uma gama de conteúdos com questões comentadas de todo o material. Tá bom? Então é muito fácil, muito simples. A nossa prova é no dia 30 de setembro. No outro vídeo eu coloquei dia 30 de agosto, mas é 30 de setembro, tá certo? A gente termina colocando algumas coisas no piloto automático aí e vai embora. Então, pessoal, R$ 30 o material, adquira já, tá bom? Nós temos aí, eu tenho em média a fazer 100 questões comentadas de todo o conteúdo em geral. Mas como vocês me conhecem, os alunos aqui sabem como eu sou, eu nunca vou fazer só 100 questões, eu vou fazer muito mais. E a galera pergunta assim, Tiago, vai fazer aula? Cara, eu vou passar o conteúdo para você resolvendo questões. Então, nós sabemos que acesso para o UNB tem esse mecanismo, né? Um mecanismo de trazer afirmativas para você analisar, e a partir daí, você tem um conhecimento sobre ele. Então, nós vamos discutir esses problemas, nós vamos discutir estas questões. Então, eu quero que você venha comigo, tá? Compre o nosso material para que você venha ter um conteúdo a mais para estudar. Não deixe para depois, não. Compre agora. Você que vai fazer a prova de Pernambuco e quer adquirir o material, adquira comigo, deixe lá em stand-by, deixe lá tranquilo. E aí você vai sempre dando uma olhadinha aqui e acolá. A geografia geral do Brasil, Alagoas e atualidades. A prova tem 120 questões, então nós temos aí uma gama de conteúdos bem forte para você estudar, tá bom? Não são 100 questões de conteúdo de geografia, não são todas as matérias, tá? Todas as disciplinas, mas geografia vai estar muito na tua prova, porque requer muito do candidato. Pessoal, vamos passando aqui. Eu quero que vocês deem uma analisada comigo aqui no conteúdo programático da prova de Alagoas, tá? Na última aula nós falamos sobre ele, mas eu quero discutir um pouco sobre esse assunto. Veja bem, geografia geral do Brasil e de Alagoas. É interessante que você venha sempre estudar os pontos principais ou as principais tendências que podem cair na tua avaliação. Como, por exemplo, nós temos 11 pontos aqui. A Polícia Militar, ela é de que estado? Não é da Alagoas? Então vamos lá. Olha só, deixa eu colocar a tinta vermelha aqui para ficar melhor. Décimo primeiro ponto aqui, ó. Olha para cá. Os aspectos geográficos do estado de Alagoas. Olha só. Se nós temos um conteúdo que é voltado diretamente para a geografia do estado, nós temos que esperar aí no mínimo umas 3 ou 4 questões sobre o território de Alagoas. Podemos colocar aí até mesmo 5 questões. E quais são os principais pontos que abordam no território de Alagoas? Simplesmente, nós vamos ter aí a questão da hidrografia, nós vamos ter a base econômica, nós vamos ter o turismo, população e características gerais do estado. É uma configuração chave para qualquer certame fazerem suas indagações na hora da avaliação. Então eu vou estar trabalhando isso com vocês muito bem. Nós temos aqui, ó, geopolítica do mundo atual. Esse conteúdo, galera, ele vai entrar no conteúdo de atualidades. Atualidades. Mas, Tiago, não é geografia geral? Sim, nós vamos trabalhar os dois juntos. Quando nós formos realizar questões sobre esse tópico, nós vamos colocar aí de 5 a 10 questões desse tópico e unir junto a atualidades, como, por exemplo, características econômicas, sociais, culturais. A questão da própria globalização dá para você trabalhar dois conteúdos unidos, como o fator lá da atualidades, como os aspectos culturais, aspectos econômicos, porque nós sabemos que globalização é uma forte tendência atual que vem evoluindo conforme o tempo devido ao processo de expansão da indústria cultural, não é? Então os aspectos da aí nós já entramos na questão Brasil e vem até aqui, ó só,
a questão Brasil. Veja bem, território brasileiro. Então, geografia do Brasil. Então, nós podemos esperar aí uma grande ou uma gama de questões muito fortes relacionadas ao território brasileiro. Nós temos os aspectos gerais da população, como etnia, como distribuição, aglomerações, bases litorâneas, interioranas, as regiões do território brasileiro. Muito interessante. Nós vamos trabalhar tudo isso: formação do Brasil, processo histórico, território brasileiro atual, como se configura, os problemas sociais e urbanos no Brasil, a estrutura fundiária brasileira e os indicadores sociais. Esse conteúdo ele é o conteúdo semelhante ao que caiu em Sergipe, mas como é acesso para o UNB, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. Por quê? Porque ela vai colocar afirmativas e você vai ter que, pode-se dizer assim, conhecer pelo menos uns 30, 40% de cada conteúdo para você poder acertar as questões e aí fazer o que nós entendemos como interpretação da questão, tá bom? E aqui nós temos os tópicos relevantes e atuais nas diversas áreas de conhecimento, como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Bem interessante esse conteúdo. Eu terei aí cerca de 2 a 3 questões de cada um desses tópicos, com questões comentadas. E aí, Tiago, como é que vai ser? Vamos lá? Vamos para uma partezinha demonstrativa, falamos um pouco sobre o conteúdo em si do edital. Então vamos lá, vamos tratar um pouco aqui. Essa prova aqui foi a prova de 2017, tá bom? Foi uma prova do ano passado que o Alagoas fez e que trouxe uma configuração muito boa de como é que a prova ela poderá pedir para nós, para a nossa avaliação e para nos indagar sobre características gerais. Veja bem, a CESP-UNB sempre quando coloca algumas questões, sejam elas de conhecimentos gerais ou de características específicas de qualquer estado, sempre vai colocar para você pode-se dizer assim, um texto, em que desse texto irão se derivar várias outras questões, indagando quais são as vertentes que aquele texto ele pode lhe oferecer. Então, é bem interessante que você primeiro, você estude o texto, você leia o texto pelo menos umas 2 vezes, mas Tiago, é pouco tempo. Cara, você tem que prestar atenção. Essas questões, elas podem sim te tirar. Como nós temos aquele mecanismo de subtração de questões, se você não souber a questão, cara, deixa em branco. Então, vamos lá, só marca se tiver certeza. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá, vamos pegar aqui as características gerais. Olha só, as chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas pela estiagem prolongada. Olha a palavrinha aqui, ó, estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos avalia que isso não deve ser suficiente. Olha a palavrinha aqui, ó, suficiente, então quer dizer que há um grande problema ainda relacionado à estiagem, que as chuvas elas não foram suficientes para abastecer os reservatórios, para resolver o problema de quê? Da falta de água aonde? Nos reservatórios. Então nós já estamos aqui na primeira instância sabendo que o texto retrata o fenômeno das secas no Nordeste, o fenômeno da falta de água no Nordeste. E o que é que eu tenho que lembrar? Que esse fenômeno da falta de água ele não acontece apenas na região Nordeste, ele acontece em várias outras regiões do território brasileiro, como por exemplo na região Sudeste. E isso vai ser consequência de uma série de outros fatores, como por exemplo a questão da Amazônia, o desmatamento da Amazônia e o arco do desmatamento. Isso aí tem levado uma grande preocupação por causa das mudanças climáticas devido à apropriação do homem e devido ao processo de queimadas. Então vamos lá. Neste mês, choveu cerca de 100 milímetros a mais do que o esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMAR, explicou que as chuvas que caem vão amenizar a situação. Olha o termo aqui, ó, amenizar a situação. Mas não serão suficientes, olha o termo aqui, ó, não serão suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.
Quando é que o município ele declara estado de emergência? Quando os reservatórios eles já não dão mais conta para abastecer as necessidades da população em geral. Então, o que é que vai acontecer? Nós teremos aí um racionamento. Esse racionamento é de dias, pode chegar até meses, porque o processo de estiagem, sendo ele prolongado ou não, é um fenômeno aonde o homem está inserido em um território aonde os rios não são perenes, eles são temporários. E isso faz com que a área venha sofrer com o fenômeno da estiagem, principalmente quem está inserido naquele local. Quando nós falamos aí exatamente da apropriação urbana e quando nós falamos também da agropecuária, muitas áreas sofrem com essa situação devido ao fator seca. Então, olha o que foi que o meteorologista Vinícius Pinho falou. Mesmo com essa chuva, ainda estamos em uma situação crítica de seca. Melhorou, mas não foi o suficiente para acabar com os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na zona da mata. Por que zona da mata vai amenizar? Litoral, né, papai? O litoral é uma área provida de umidade. Mas, por exemplo, no sertão, na região do sertão, que está com um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para resolver o problema, afirmou. Como é que isso pode cair na prova? Olha a indagação aqui, ó. Considerando o apresentado. Considerando o apresentado, publicado em junho deste ano, e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. Olha as questões que foram demonstradas e que foram indagadas para o candidato durante essa prova relacionado a estes pontos. Veja bem, vou colocar aqui em vermelho para nós entendermos um pouco melhor. Essa aula você pode pegar e você pode estudar pegando os principais macetes que nós estamos mostrando para você de como você resolver essas situações, tá certo? Então, não seria possível, olha só as questões aqui, vamos para a questão, a 30ª até a 33ª questão. Então, nós temos 4 questões aqui, Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo em 2016 e do Distrito Federal em 2017, pois esse problema decorre exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural. Olha só, olha a palavrinha aqui, exclusivamente. O termo exclusivamente, vamos analisar, exclusivamente da seca. 31ª questão. Vai dizer a resposta? Não, Tiago? Eu vou analisar questão por questão com vocês. É assim que vai funcionar. A transposição do Wilson Francisco é apontada como uma das soluções para amenizar os efeitos das constantes secas em determinadas regiões do Nordeste brasileiro. Bora lá, vamos analisar. Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a fome são causadas pela seca prolongada, associadas ao clima, de modo que investimentos em agricultura familiar, infraestrutura e tecnologia no campo não contribuíram para a sua redução. E aí nós teremos aqui a 33ª questão. O aumento do desmatamento na Amazônia é um dos fatores responsáveis pela estiagem prolongada no centro-sul do Brasil. Veja bem, não seria possível evitar a falta de água observada em diversas regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo em 2016 e do Distrito Federal em 2017, pois esse problema decorre exclusivamente da seca, um chamado fenômeno natural. Olha só, observe aqui este pequeno mapa. Essa afirmativa, vamos colocar aqui, esta afirmativa, ela está incorreta, ela está errada. Ela está errada. Por quê? Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas regiões do Brasil, exemplo de São Paulo em 2016 e do Distrito Federal em 2007, pois esse problema decorre exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural. Olha só, o que acontece relacionado ao processo de seca prolongada acontece não apenas relacionado ao Nordeste em si, acontece em várias áreas do Brasil. Só que o problema é que essa seca é um fenômeno natural, sim, mas o homem está inserido em áreas de apropriação de seca.
Então, isso não decorre apenas do fenômeno da seca, mas sim de como o homem ele estabelece as suas relações com o meio ambiente, como o homem ele está inserido perante o meio ambiente. E isso é um problema. Estamos vendo aqui o monitor das secas em janeiro de 2017 e o início de fevereiro de 2017, onde nós temos o chamado pico das secas. Aqui nós temos a legenda, que é a seca fraca até a seca excepcional. Observe que o centro do território nordestino, no Brasil, é a área em que nós mais temos a presença de seca por todo o território. E isso vai pegar também o estado de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Ou seja, essa seca ela vai ser consequentemente não apenas da região Nordeste, mas também da região Sudeste. E não vai ser apenas consequente do mecanismo natural, mas também da forma como o homem atua perante o meio ambiente. Tá bom? Vamos para a segunda questão. A transposição do São Francisco é apontada como uma das soluções para amenizar os efeitos das constantes secas em determinadas regiões do Nordeste brasileiro. Essa questão ela está correta, essa afirmativa ela está certa. Por que essa afirmativa ela está certa? Simplesmente porque o território nordestino necessita de uma implementação de recursos que venham colocar em prática a forma como os recursos hídricos eles são abastecidos e como os recursos hídricos eles são distribuídos. Como nós podemos ver aqui, tá? Nós temos dois eixos. Nós temos o eixo norte, aqui ó, nós temos o eixo norte e nós temos o eixo leste. O que acontece com a transposição do São Francisco? A transposição do Rio São Francisco nada mais é do que levar água para locais onde os rios eles são temporários, tornando-os perenes e assim elevar o grau de distribuição hídrica, fazendo com que muitas regiões venham ser abastecidas com o mecanismo natural que é a água, amenizando assim a seca e elevando o padrão de vida, principalmente produtivo da economia do pequeno agricultor rural. Então essa alternativa aqui é um mecanismo que faz com que você venha ter aí algumas alternativas para minimizar o problema da seca no sertão. Observe aí os rios que serão abastecidos com a produtividade do São Francisco. Nós temos aqui em amarelo os eixos de integração, o eixo norte e o eixo leste. Em azul, nós temos as adutoras construídas e em funcionamento. Observe que nós temos aqui o estado da Paraíba, a oeste da Paraíba. Nós vamos ter o território do Pernambuco, que vai ser totalmente abastecido com essa transposição. E as adutoras que estão em construção. Nós temos por todo o território, ainda está em fase de crescimento e desenvolvimento a transposição. Então, é um conteúdo bem polêmico, só que a prova não vai trazer essa polêmica do que é positivo, negativo, do que quem é a favor, quem é contra, não importa. É exatamente a forma como a transposição ela vai ser referida ao fenômeno das secas para amenizar a situação da seca no sertão. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a fome são causadas pelas secas prolongadas, associadas ao clima, de modo que investimentos em agricultura familiar, infraestrutura e tecnologia no campo não contribuíram para esta redução. Errado, errado aqui, ó. Errado. Nós acabamos de ver, pessoal, que existem metas, existem alternativas que fazem com que muitas dessas áreas elas venham ter um abastecimento econômico e os investimentos que podem sim contribuir para minimizar o problema da seca. Observe como a seca ela foi minimizada de 2014 para 2016 no território nordestino, exatamente por conta dos investimentos governamentais que estão sendo fornecidos para muitas áreas. Então, infraestrutura, agricultura dos minifúndios ou latifúndios, investimentos e subsídios do governo perante o desenvolvimento econômico dessas áreas, tudo isso daí está totalmente referido ao território nordestino para minimizar o problema do impacto da seca, que é um fenômeno natural. Então, nós temos aí graves problemas na indústria da seca, indústria seca não, nós temos graves problemas
da seca que estão agravando situações, mas que algo está sendo feito. O governo federal tem investido aí cerca de milhões de reais no interior do território nordestino para minimizar essa questão da seca. Bom, esse é um conteúdo polêmico, muitas pessoas dizem assim, a questão da seca tem a indústria da seca, que é a roubalheira política e tal. Galera, isso não importa. Conteúdos políticos, eles não vão cair na prova para você ir lá e colocar a sua opinião, até porque a prova não é assim. Mas você tem que colocar na sua cabeça que a questão da transposição é uma alternativa para minimizar os impactos da seca em geral. E que sim, estão sendo feitas, estão sendo postas em prática soluções para minimizar esse impacto na vida do agricultor e na vida do homem do campo. Tá bom? Vamos para a nossa última questão. O aumento do desmatamento na Amazônia é um dos fatores responsáveis pela estiagem prolongada no centro-sul do Brasil. Certíssimo. Cadê o meu apontador aqui? Aqui, ó, certíssimo. É uma alternativa certa. Por quê? Eu coloquei para você aqui o que nós chamamos de arco do desmatamento. O arco do desmatamento é a forma de apropriação e da expansão agropecuária, principalmente para as áreas do interior do território amazônico. Esse é um conteúdo que vai estar tanto relacionado ao quadro natural do Brasil, quanto na questão de atualidades. Observe aqui, veja o desmatamento de 2016, o arco do desmatamento é essa partezinha aqui, pessoal, olha só. É chamado de arco, olha só. O arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento é a expansão e a apropriação. Isso vai aí acarretar na questão das terras indígenas, as unidades de conservação que vão estar totalmente prejudicadas e que vão estar à mercê de grandes latifundiários que se apropriam das terras e terminam por degradá-las. Nós temos as áreas que são altamente preservadas e que terminam sendo prejudicadas por conta desse desmatamento que muitas vezes termina sendo ilegal, porque o novo Código Florestal vai colocar uma série de normatizações e de resoluções que permitem o desmatamento em áreas específicas da Amazônia, mas não em todas. O problema é o desmatamento desordenado. E isso vai gerar consequência ao quê? A consequência está exatamente voltada para a questão ambiental. Se nós desmatarmos a Amazônia, nós vamos estar aí elevando o grau da temperatura. E isso faz com que as áreas elas venham sofrer, principalmente na região sudeste. Nós temos alguns fenômenos climáticos que acontecem no território brasileiro e que estão totalmente referidos tanto à região norte quanto ao sudeste. Nós chamamos de fenômeno da friagem e a zona de convergência intertropical. São dois fenômenos climáticos que podem se alterar devido à falta de umidade. E por que, Tiago, que a Amazônia ela é tão importante assim para a questão ambiental? Galera, é muito simples. A Amazônia apresenta 45% do território nacional. É uma área que está totalmente influenciada na emissão de umidade a partir da temperatura. É uma floresta equatorial que apresenta aí índices pluviométricos altíssimos. Todos os dias chove na Amazônia. Isso acontece devido ao quê? Devido ao alto índice de radiação solar. A localização da Amazônia, que está inserida na zona equatorial, assim dada o seu nome, floresta equatorial, faz com que a fotossintetização, ou seja, a fotossíntese ou a evapotranspiração das plantas, emitam grande quantidade de umidade na atmosfera, fazendo com que as chuvas elas venham ser tanto torrenciais quanto chuvas de relevo, e assim também chuvas periódicas. Esses tipos de chuvas, eles atuam em toda a Amazônia. E quando a zona de convergência ela atua no centro do território, passando pelo Nordeste, pega grande porcentagem dessa umidade e eleva para o Nordeste, abastecendo o sertão nordestino. Se o desmatamento e a friagem que vem do sul termina por se abastecer na região sudeste e volta como vento frio, ocasionando aí a emissão de chuvas nessas áreas do centro-oeste e do sudeste. Se nós desmatarmos a Amazônia de forma geral, nós teremos um grande problema. Esse problema é exatamente voltado para a falta de abastecimento de chuva e de umidade tanto no sertão quanto nas áreas do sudeste do território brasileiro. Então veja a importância que o território amazônico, caso ele venha a ser desmatado, ele desenvolve para o território brasileiro em geral. Então essa alternativa aí ela está certa. O aumento do desmatamento pode gerar um processo de estiagem prolongada, principalmente no centro-sul, centro-oeste, sul e sudeste. Pessoal, viram? É assim que nós vamos trabalhar em todas as questões para a Polícia Militar de Alagoas.
Eu espero você, eu espero que você esteja comigo, eu espero a tua ligação, eu espero o teu contato para que nós venhamos ter o melhor do aproveitamento possível. Para quem vai fazer a prova da Polícia Militar de Pernambuco, esse conteúdo aqui é uma mão na roda, principalmente em geografia. Por quê? A tua prova é dia 26 de agosto, a prova da Polícia de Alagoas é dia 30 de setembro. Claro que você vai passar, mas caso venha acontecer a eventualidade de não passar, coisa que eu não quero que aconteça, eu quero que você passe, eu quero que você seja aprovado. Eu estarei aqui para lhe ajudar e lhe oferecer o melhor do conteúdo de geografia para que você venha fechar essa prova. Então, eu vou colocar o número aqui embaixo, o número para você entrar em contato comigo e aí nós resolvermos todos os valores, tá certo? Galera, um grande abraço, eu te aguardo. Guerreiros e guerreiras, caveira!